Que a graça e a paz do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhem nesse momento de meditação na sua palavra. O texto que eu trago de base para a nossa meditação é o versículo 22 da leitura do Evangelho. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, dia de festa, 55 anos desta congregação. Uma geração totalmente nova desde que os desbravadores começaram o trabalho aqui, reunindo-se em casas, cavando os primeiros buracos, levantando a fundação, marcando a sua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós cristãos como qualquer cristão que fala em nome de Jesus, mas cristãos também com um diferencial, cristãos que pregam a palavra de maneira comprometida em lei e evangelho. Cristãos que se juntaram, mobilizaram, educaram, formaram seus filhos, enviaram alguns deles para serem ministros. Alguns permanecem aqui, outros estão para além das nossas fronteiras. 55 anos de história. Para muitos, para alguns que ainda fazem parte dessa fundação dessa igreja, enquanto eu falo, tem um flashback, um vídeo dos tempos que corriam aqui pela igreja, os tempos em que os pastores tinham que falar forte porque a gurizada não parava quieta. Tantas coisas para lembrar. Mais do que tudo, lembrar o compromisso daqueles que permitiram isso tudo acontecer, dos que nos trouxeram a palavra até aqui. Hoje é um dia festivo, o pastor Gilberto colocou bem claro no início desse culto, razões especiais, ou características, ou condições especiais para que nós também nos reunamos em festa nesse dia. A maior delas, a gente repete a cada semana, hoje é culto festivo, dia de ouvir a palavra do Senhor. É festa sempre. Mas dentre as festas que nós celebramos a cada domingo, hoje de modo muito especial, ao celebrar no dia 24, vou voltar pela história, dia 25 de junho, a entrega da Confissão de Augsburgo. Um dos documentos da nossa identidade para a sociedade, o lugar onde nós estamos. A Confissão de Augsburgo foi o primeiro documento que o grupo de assim chamados cristãos, que depois ficaram conhecidos como luteranos, apresentaram diante da autoridade civil de sua época, dizendo: nós não estamos revogando nenhum movimento novo revolucionário. Pelo contrário, por sabermos que há uma só igreja e um só povo que deve pregar e propagar esse evangelho, nós queremos reclamar o direito desse povo, o povo chamado cristão, que sabe que encontra neste trabalho de divulgar adversidade, oposição, perseguição. Perseguição de fora e perseguição de dentro. Dentro desse mesmo ímpeto,
nós, aqui no Brasil, já desde 1904, na mesma expectativa, em meio ao movimento de migração para o Brasil, em meio ao desbravamento de diversas regiões, um determinado grupo disse: nós queremos viver a liberdade de poder pregar e viver esse evangelho, não segundo os costumes, conforme aquilo que as contingências da época nos diz. Sabemos que vivemos em conflito, também conflito de fora e também conflito de dentro. Então reconhecemos, damos autoridade ao nosso pastor para nos confrontar. E queremos que seja ele, não o Estado, para nos confrontar com assuntos que são da ordem e competência do Espírito e do pastor. Ao Estado, com as suas regras, com o seu regramento, reconhecemos as autoridades estabelecidas, mas queremos dar ao nosso pastor, que fala em nome de Cristo, autoridade para nos reconciliar, mas também para nos admoestar. E desde 1904, esse grupinho lá no Rio Grande do Sul começou a se organizar, e assim espalhando e percebendo a necessidade, estendendo braços e mãos. Hoje somos um sínodo por todo o Brasil, e até mesmo enviando ministros, pastores, formando liderança para fora daqui. É nesse espírito de compromisso, de levar à frente, sabendo das dificuldades, que a congregação Cristo Rei forjou as suas paredes, as suas estruturas, instruiu os seus filhos, preparou os seus líderes, e assim também, há 20 anos atrás, estabeleceu lá em Campo Grande uma segunda sede, uma filial daqui, que leva esse mesmo compromisso até que Cristo volte. Olhando um pouquinho da história, cadê o áudio? Você abaixa um pouquinho que eu estou ficando voltado para o áudio. Obrigado. Meus irmãos, juntando esse texto e essa memória, nós queremos fazer aquilo que nós aprendemos e ensinamos com todo compromisso: voltar os nossos olhos para a Escritura. Nós vemos o texto de hoje, o texto do Evangelho, que não foi escolhido em função do aniversário da igreja, mas faz parte de uma didática, uma caminhada de ensino da palavra de Deus para toda a igreja. Porque que sentido tem você falar num dia de festa, num dia de festejo, de perseguição e oposição? É uma proposta, a princípio, contraditória. Mas nós vemos esse tema presente nas 4 leituras. Olhando especialmente para o texto do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 20, nós vemos um profeta apaixonado pela palavra. E o que ele enfrenta e o que ele nos revela em sua escritura, em seu texto, é que ele encontra oposição até mesmo entre os seus amigos mais íntimos. Eles esperam que ele se cale, que ele seja persuadido pela oposição. Eles esperam que ele seja emudecido, que seja morto. Situação difícil de você pregar o Evangelho quando você vê ao seu redor que as pessoas não querem te ouvir, que as pessoas rejeitam, que as pessoas, para viverem os seus próprios caminhos, suas próprias escolhas, seus próprios prazeres, optam por moldar o regramento, moldar a lei ao seu próprio interesse e às suas convicções. É isso que Jeremias viveu entre os seus patrícios. Mas ele sabe, maior é Deus. Porque os inimigos, os adversários estão aí, em oposição, sejam partidos religiosos, sejam segmentos estranhos, mas em cada época eles se levantarão, como se levantaram no passado. Nós vemos essa oposição a Jeremias, e apesar de tudo isso ele diz:
Eu sei, né? Ele traz o texto: eu quero ficar com o Senhor, pois tu és o meu fiel amigo. Nós vemos o apóstolo Paulo falar também de uma adversidade não fora de nós, de um inimigo que não é o Estado, de um adversário que não é uma outra religião, que não é uma outra ideologia. O apóstolo Paulo fala de um adversário que vai lidar conosco toda noite. Não é a tua esposa, não é o teu marido. O adversário que lida contigo toda noite é você mesmo. Paulo fala de um velho homem que continua em nós. Ele está pregando para a igreja que ouviu o Evangelho e que vivia os seus próprios costumes e prazeres do seu tempo, e que ele agora diz: Cristo vos libertou para uma liberdade segundo o quê? A sua consciência? Não. Paulo tem ciência disso. Ele fala no capítulo 7: a vossa consciência por vezes te enganará, te iludirá, mas Cristo não te libertou para uma liberdade provisória, mas para que você viva essa liberdade nele, servindo a Ele, se colocando perante Ele e negando com Ele todas as tentações, seduções, inclinações da sua própria natureza. Paulo fala com a experiência de causa de que, por causa dessa liberdade em Cristo, a oposição ao Evangelho está não apenas fora, entre outras pessoas a quem eu posso tocar, esmurrar, mas está dentro de mim. E eu preciso lidar com esse desafio todos os dias. Ele expressa isso. Ele diz: o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Quem me livra desse corpo, desse conflito, dessa condição que me incomoda constantemente? Será a lei? Será a minha força moral, o meu vigor moral? Também não. O único que pode me dar essa segurança e essa paz é Cristo Jesus. Não há outro que possa me trazer essa paz. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que eu quero trazer a palavra para este dia. Um tempo de festa na igreja, ouvindo da palavra de Jesus, especialmente quando ele envia os seus apóstolos ainda num estágio, como se fosse um estágio de férias. Vocês vão sair de 2 em 2, caminhar pelas regiões em torno de Jerusalém, as circunvizinhanças, e vocês devem pregar o Evangelho, que o reino de Deus está entre vós. Eu imagino, e voltando um pouco à memória, nosso tempo de estágio, né, pastor? Sair para levar o nosso primeiro sermão que a gente preparou, para pregar para os nossos pais, para pregar na nossa cidade. Há uma empolgação enorme. Uau, agora eu vou pregar, vou falar. E a gente, às vezes, acaba, né, por inexperiência, chegando lá e parece que não causa tanto efeito. Jesus dá um alerta: vocês vão, mas estejam atentos, porque vocês vão encontrar oposição. Por causa do meu nome, muitos os odiarão. Ora, sair para falar de coisa boa e encontrar oposição deixa a gente derrubado, né? Meio triste. Mas acima de tudo, diz o nosso texto, eles vão te odiar, eles vão se levantar contra vocês, eles vão se opor, mas vocês não devem aborrecer por causa disso. Hoje em dia nós vivemos um contexto de cidade, e essa semana eu recebi uma notícia que me chamou a atenção. Um movimento chamado Igreja Inclusiva. Alguém já ouviu falar? Um movimento chamado Igreja Inclusiva.
Inclusive, um tempo atrás, eles elaboraram uma própria Bíblia de estudo, né? Gerou uma polêmica na Sociedade Bíblica do Brasil, porque eles estabeleceram uma própria Bíblia de estudo e as doutrinas que traziam, né, eram novidades para a igreja estabelecida. A igreja inclusiva, esse movimento que está se difundindo, Rio de Janeiro, região sudeste, e como eu recebi, né, Brasil afora para outras regiões, essa igreja inclusiva traz nesse nome, esse propósito, o intento de que aqueles que se sentem excluídos podem se sentir acolhidos, mas para cumprir esse propósito, os seus ministros se unem em relações que são homoafetivas, onde aquilo que é chamado pela igreja tradicional não encontra aceitação, pode ser acolhido lá. Interessante que o que me chamou a atenção não é por estar trazendo uma doutrina nova, mas porque o mundo, e de onde eu ouvi, está batendo palmas. É isso aí, uma igreja moderna, incluindo todos, desde que haja amor. Opa! Por amor e aceitação, acolhemos todos, mesmo que para isso eu precise calar parte da Escritura. Quando Jesus fala que o mundo os odiará, não é porque nós temos um rosto diferente deles, não é porque nós somos snobs, diferentes do mundo, orgulhosos, mas o mundo nos odiará por causa do nome do Senhor Jesus, por causa da sua palavra, por causa da sua lei. E a lei de Deus, quando nós reconhecemos a sua autoridade, e é por isso que nossos irmãos lá atrás, quando apresentaram diante do governo Império Romano a sua confissão, a confissão na cidade de Augsburgo, disseram: nós não estamos menosprezando a autoridade da palavra de Deus, nós a reconhecemos em toda a sua extensão, nós reconhecemos os credos que foram proclamados em tempos ao longo da história, não estamos propondo coisas novas, queremos sim nos assentar sobre aquilo que é antigo, e não porque é antigo seja velho ou desqualificado. É antigo porque vem desde os nossos pais, e quando eu falo pais, não é a terceira, quarta, quinta geração, desde as promessas foram dadas a Adão e Eva. Por causa do seu pecado, há distinção entre vós e mim, diz o Senhor. E o pecado é algo que está tão entranhado em nós, que nós o carregamos desde a nossa infância. Ainda que o nosso bebezinho nasça com cara de anjinho, bonitinho, todo fofinho, risonho, e que nos incomode o coração olhar assim: essa criança está sob o juízo da morte? O mundo vai dizer: não, é um fofinho, um curtorzinho. Mas a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E se a morte toca um recém-nascido, aí confirma a presença do pecado. E aonde está o pecado, é necessário que também haja o socorro e a misericórdia de Deus. E Deus assim o faz. Ele acolhe para dentro do seu reino. Ele inclui para dentro da sua família. Não apenas os adultos que podem responder direito com um código moral, mas também os pequeninos, para todos os pecadores. Olhar, e como nós dizemos, o propósito da igreja luterana, que traz hoje o seu lema, e não apenas uma faixa na igreja, mas uma prática cotidiana de ser verdadeiramente inclusiva, é tornar Cristo para todos em toda a sua autoridade, em toda a sua extensão, a sua palavra, como nós o conhecemos de fato, em pregação de lei,
A lei de Deus que não isenta nenhum de nós, nem os pastores, nem os idosos, nem os pequeninos. Quando muitas vezes a nossa natureza, por causa do pecado, ainda continua a nos ludibriar. E eu não consigo dar conta disso sozinho. Eu preciso de alguém que fale para mim. E quando eu me opor, quando eu ficar de cabeça franzida, quando eu ficar com não gostei, se pergunte: é contra a pessoa que te adverte ou é contra Cristo que você está se opondo? Se você chegar a esse encontro de que eu não estou gostando da fala do pastor, se eu estou me incomodando com a fala do pastor, e essa fala, se ela me aponta para Cristo, se ela me aponta para a lei, então eu devo dizer: Senhor, obrigado por esse pastor que me incomoda. Senhor, obrigado por essa lei que me bota contra a parede. Pois é para esse fim que tu veio me salvar, que tu veio me incluir na tua família. Tu veio me integrar a este corpo santo que permanece sobre a terra e que tem contigo uma comunhão que não se quebra. Uma comunhão forjada pelo teu sangue. Meu amado irmão e irmã, a igreja luterana, com seus pastores, com seus professores de escola dominical, com a sua liderança, com aqueles que te dão estudo bíblico e te chamam a atenção: muda o teu caminho, valoriza a palavra de Deus em toda a sua extensão, tanto em lei, entendendo que o mundo ao nosso redor, quando nos bate palmas, não bate palmas por causa da confirmação da palavra, mas nos bate palmas porque talvez estejamos abraçando a sua agenda ideológica. Então, não se atemorize se ainda hoje e até que Cristo volte encontrarmos oposição na pregação da palavra. Diante disso, também nos traz a palavra do Senhor Jesus: aquele que perseverar. E essa palavra ela é incrível na Escritura, porque ela traz diversos sentidos. Perseverar não é apenas insistir no meio caminho, no mesmo caminho, na mesma direção. Diz, inclusive, Jesus: se você está pregando numa cidade e nessa cidade você encontra oposição, vai para outra. Jesus não está nos chamando a um acovardamento, mas Ele diz: há tempo para todas as coisas. Se você insiste, persiste aos ouvidos e ao coração de alguém, e ele hoje não está pronto para ouvir, deixe em paz e volte o seu olhar para o outro lado. Enquanto você dorme, o Espírito Santo continua a trabalhar. Enquanto você descansa, a semeadura feita continua a germinar e a produzir aquilo que é do agrado e do interesse do Senhor. Siga em frente, continue nesse compromisso. Perseverar é isso. Perseverar também é paciente, ter paciência e aguentar, sem esmorecer, sem desabar. É suportar o peso de ser chamado cristão. Diz o apóstolo Paulo: para o mundo ao nosso redor, isso é loucura, isso é vergonha, mas para nós que fomos alcançados, é poder de Deus, que exerce em nós e através de nós para a salvação de outras pessoas. E a palavra final que Jesus nos traz, que eu quero deixar para vocês, é que em meio a essa perseverança, em meio a essa resistência, diante das tensões entre a vontade do mundo, do diabo e as suas intenções, e a nossa velha natureza que tenta nos aproximar dele, tem o Espírito Santo conosco, tem a palavra de Deus conosco, tem a promessa do Senhor conosco, e Ele confirma: se você suportar,
eu te darei a vida eterna. Não tenham medo daqueles que tentam contra o vosso corpo, mas não podem tocar na sua alma. Temam e sejam sábios desses temor. Temam, portanto, ao Senhor, pois tem poder sobre o vosso corpo e sobre a vossa alma. Congregação Cristo Rei, que nós nesse dia e pelo próximo ano, se o Senhor nos permitir, sigamos nesse compromisso, pregar a palavra de Deus em toda a sua extensão, quer ela incomode você, quer ela te conforte, seguros de que o Senhor está conosco, não só hoje, mas em todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.